Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, a mais um podcast, Seguro em Dia Podcast. Podcast de número 4, não é, Alisson? 4. Então tá, e hoje nós vamos começar um pouco diferente. André, o que a pessoa que está assistindo a gente, o que ela deve fazer? Fala pra gente aí. Se inscrever, compartilhar e não custa nada. Não custa nada? Não custa nada. Então, você que está assistindo a gente, dá aquela força, compartilha esse vídeo para aquele amigo seu, para o pai, para a mãe, para todo mundo. E dá aquele like, comenta se você está gostando, dê sugestões para a gente. E nós estamos também no Instagram, né? Você sabe o nosso @, Alisson? Falhou. @seguroemdia.podcast. É isso mesmo. E nossa convidada de hoje, quem que é? Eu vou pedir para o Alisson apresentar a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A nossa convidada de hoje é a Morgana, né, uma das nossas principais parceiras, representante da seguradora Liberty. E é isso aí, Morgana. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar bater esse papo com a gente, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Boa noite, meninos. Muito obrigada. Me sinto honrada em ser a primeira mulher a participar do podcast. Isso. Então, muito feliz em representar as mulheres e espero que seja um bate-papo muito gostoso. Legal. E para quebrar o gelo, nós vamos a partir de hoje, nós vamos presentear todos os nossos convidados com a caneca do podcast Seguro em Dia. E com a hashtag Eu Fui. E nós vamos... o Félix, vamos fazer um presente retroativo aí também. Não esquecemos de vocês não, tá bom? Então, Morgana, receba com muito carinho nossa homenagem, nosso mimo. Obrigada, eu fui, hashtag eu fui. Eu fui. Muito obrigada. Em forma de gratidão aí por ter aceitado o nosso desafio. Obrigada. Como eu gosto de brincar, Morgana, com todos os nossos convidados que vêm aqui, vamos começar pelo começo? Nós queremos conhecer um pouco da sua história, como que você veio parar aqui no Mato Grosso, no seguro, trabalhando com seguro, enfim, conta pra gente um pouquinho aí. Legal. Eu tenho 14 anos que eu moro em Cuiabá. Eu nasci e me criei em Curitiba, lá no Paraná, longe um pouquinho, bem distante, bem diferente o clima. Mas vim pra cá em 2009, meus pais são separados. E meu pai já morava aqui em Mato Grosso, morava em Cuiabá. E eu vim pra cá para estudar, né? Terminei o 3º ano em Curitiba, prestei vestibular e aí não passei pro curso que eu queria, que era Direito na época. E meu pai falou, filha, vem pra cá. Vem aqui ficar comigo, né? Tô sozinho aqui. Eu tenho mais um irmão e ele morava na época com a minha mãe. A gente morava nós 3. E aí eu vim pra cá. Vim pro Mato Grosso. Fiz cursinho durante um ano e no ano que eu vim para Cuiabá, mudou para o Enem. Não era mais a prova da UFMT, mudou para o Enem. Fiz a prova do Enem e passei para Economia. Na primeira fase, passei para Economia. E aí meu pai é formado em Economia. E ele falou, filha, testa, né? Vê se você gosta. Então, é uma faculdade pública, né? Não custa nada. Uhum. E aí eu comecei a fazer a faculdade e gostei. Fui tomando gosto pela coisa, mas meu pai falou, filha, você não pode ficar ociosa no restante do dia. Vou arrumar alguma coisa para você trabalhar. E ele tinha um amigo, tem ainda, né, um amigo, que trabalhava numa corretora. Ele era gerente de uma corretora e estava precisando de um estagiário para ficar lá meio período e mexer com rastreador... assistência, receber um sinistro. E aí eu falei, tá bom, topo o desafio, né? Nunca tinha trabalhado. Então foi meu primeiro emprego com 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar na corretora, no primeiro ano como estagiária. E aí o coordenador de vendas na época falou, Morgana, você tem perfil para vender. Você aceita o desafio? Quer vender? Mas aí você vai ter que ser período integral, né? Não vai dar para ficar só meio período. E você tava estudando e trabalhando? Estudando e trabalhando. Não tinha terminado ainda. Isso que ano, mais ou menos? Isso em 2010. 2010. Já era 2010, eu já tinha, né, começado a fazer economia. Aí passei esse ano todo como estagiária. E em 2011 comecei a trabalhar período integral e estudar economia à noite. E comecei na área de vendas. E aí eu tomei gosto pela coisa. É aquilo do seguro que vocês sabem. Quando você entra... Bichinho. O bichinho do seguro picou ali, não sai mais. Não sai mais.
E aí eu trabalhei nessa corretora durante 4 anos. Depois eu saí. E um pouco antes de eu sair, eu mexia na parte de licitação dentro da corretora. E aí eu era muito envolvida com o José Gomes, né? Que ele é da Tokyo Marine hoje. Sim. Gestor, né? Gerente lá da Tokyo Marine. Sim. E aí ele falou, Morgana, manda um currículo, né? Pra gente. Vai que, né? Tá precisando. E aí o gerente lá tava precisando também de uma assistente. Eu saí da corretora, menos de um mês eu estava trabalhando já numa seguradora como assistente, né? Assistente comercial. Lá eu fiquei 4 anos e esse período que eu trabalhei em seguradora, na Tóquio principalmente, foi um período muito legal porque eu tive contato de fato assim com o mundo. Eu estava de um lado, eu passei 4 anos de um lado, que era o corretor de seguros, vivendo, né, uma experiência. E depois de 4 anos eu passei... Um tempo bom, né, na corretora. Fiquei, foram... Deu pra conhecer bem, né? Na corretora você ficou basicamente, então, você começou como atendente, foi? Foi. E você passou por... até você ir pro comercial, você passou por outros setores lá? Ou não? Não, eu... Missão, já foi direto? Na verdade, a gente, né, nesse 1 ano ali de estágio, eu passei praticamente por tudo, menos no financeiro. Menos no financeiro, então. Mas sinistro, assistência, instalação de rastreador. Operacional completo. E aí, né, passei a vender, e aí tratava novos, seguros novos, renovações, e aí, por último, licitação, antes de sair da corretora e ir, né, de fato, para uma seguradora. Então, quando fui para a seguradora, tive mais o contato, né, com os corretores, e aí era um outro universo, né, totalmente diferente. Mas é legal ver esses dois lados, sabe? Você entende mais, você tem mais empatia até. Você fala, poxa, eu sei o que aquele corretor está passando porque eu já estive do lado de lá. Então, isso também foi muito legal. E em 2018... eu recebi um convite, né, uma oportunidade da Priscila, que é a gerente da Liberty, para ir trabalhar na Liberty como gestora, né? Então, como gestora comercial, né, atendendo aí de fato, né, os corretores. E que é onde eu estou desde então. Já tem 5 anos que eu estou na Liberty, fiz 5 anos agora em fevereiro e está sendo assim maravilhoso. Então, eu digo que de todo o período que eu estou em Cuiabá, todo o período praticamente trabalhando com seguro. E é o que eu amo fazer. E não se vê hoje longe do seguro, igual a gente, né, Alisson? Muito difícil, hein? E foi assim, durante esse período, eu não vou mentir para vocês que lá no início, assim, que eu não tive vontade de voltar para Curitiba. Porque, poxa, era um lugar totalmente novo, que de família eu não tinha muitas pessoas, era meu pai, eu tinha uma prima, né, que morava aqui, mas a cidade, né, muito, muito calorosa, muito acolhedora, né, a facilidade de você fazer amigos e todas as oportunidades, né, que Mato Grosso tem, que Cuiabá tem. Então, com isso e, né, toda esse envolvimento com o seguro, eu falei, não tem porquê, né, eu voltar mais. Então, me formei, né, em economia aqui pela UFMT e mexo com o seguro, né? A gente fala, você mexe com o seguro, eu mexo com o seguro. Você mexe com o seguro. E nesse período que você trabalhou com o seguro, você começou tanto da parte do corretor, quando você começou na corretora e até hoje como segurador. O seguro, ele muda muito, né? Muito dinâmico. Tem alguma mudança assim que você, poxa, essa aqui foi uma grande sacada que, sei lá, qualquer de tecnologia, de avanço, de aceitação? Bom, muitas mudanças. Principalmente depois da pandemia, né? Principalmente depois da pandemia. Mas eu digo que, vamos voltar bem lá atrás, lá 2010, 2011... a gente protocolava proposta na seguradora. Então, você pegava a assinatura do cliente na proposta, imprimia. Hoje em dia a gente não tem mais isso, é muito difícil, né? Você imprimia um papel. Então, você imprimia, o cliente assinava, porque não tinha WhatsApp, não tinha... né? Era muito mais difícil. 15 anos atrás. Não é muito tempo, né? Não é muito tempo. Quando eu entrei na corretora, veículo 0 quilômetro, quando era transmitido no Bradesco, nós tínhamos que enviar por fax
a Olha nota aí, fiscal. Eu nunca nem vi um fax. Você escrevia em cima lá o número, proposta, número tal, aí você deixava um telefone, aí você tinha um 0800, um número lá que você enviava um fax. E quando eu comecei a trabalhar na Tóquio, eu acompanhei muito bem essa transição. A gente chamava de datador, que era quando o corretor vinha até a seguradora para protocolar a proposta. Então, a partir daquele momento que a gente datava, a gente passava no datador, eu lembro até hoje do barulhinho, era que estava valendo. A seguradora recebeu a proposta. Tá. E os corretores, por exemplo, do interior? Era tudo por correio? Mandava por correio. A gente correio. recebia E correspondência até o período... todos os dias. Olha só. Todos os dias. E isso na Tóquio... E a cobertura, ela se dava a partir do protocolo. A partir do protocolo. A maioria era sempre a partir do protocolo. Isso mudou, assim, de que eu comecei a trabalhar em seguradora, um ano e meio, a gente deu adeus ao datador e começou a ser mais dinâmico. online. Outra coisa que mudou muito, e vocês acompanharam, e a pandemia também possibilitou essa mudança, foi a vistoria, né? Hoje a gente faz a auto-vistoria, o próprio cliente tira as fotos, né? Então, isso pra gente foi... Como nós sofremos com vistoria. No início, Meu né? pai. Não tem vistoriador na sua cidade. O vistoriador atende Cáceres, atende Mirassol. Tem alguns clientes ainda saudosistas, né? Que ainda lembram dos vistoriadores ainda. Ah, mas vai vir alguém aqui? Não, hoje em dia não... Desde a pandemia não tem mais, né? E a Liberty foi pioneira na autovistoria. Muito antes da pandemia... É verdade. Antes da pandemia, a gente já fazia a vistoria que a gente chama por link. Então, o corretor transmite a proposta e é enviado a agenda, a vistoria, e é enviado um link, né, por SMS para o cliente, para ele tirar as fotos e enviar para a seguradora. Muito mais cômodo, né? Ele tá ali no conforto da casa dele, onde ele estiver, na verdade, ele tira as fotos. Tendo uma claridade, ele tira as fotos e manda para a companhia. Não precisa esperar uma pessoa ir até a casa dele, ele não precisa se deslocar até um posto fixo para tirar as fotos, então muito mais cômodo. E com a pandemia, a gente viu isso crescer absurdamente, todas as outras congêneres, todas as companhias. 10 anos em 2. Exatamente. Que legal. Então, isso foi um avanço também muito legal. Agora, falando de seguro automóvel, na verdade, como um mix de carteira, né? Você tem percebido que ao longo desses últimos anos aí, vamos pegar a pandemia como referência, no contexto, assim, da sua percepção, tem melhorado o nosso, eu falo do Mato Grosso, da filial, especificamente, um mix de carteira, ou o automóvel ainda continua, sobressai, os outros ramos têm melhorado no contexto geral? Qual a sua percepção sobre isso aí? É um desafio muito grande, né? Quando a gente fala de mix, todas as companhias, né, querem um mix melhor, querem mais demais ramos, né? Quando a gente fala de demais ramos, o seguro de residência, o seguro de vida, um seguro de empresa, que não só, né, o automóvel. O automóvel é a porta de entrada, é o carro-chefe, né, da grande maioria das seguradoras, mas com a pandemia melhorou, né, muito por conta da Covid, a procura por seguro de vida, por seguro residência, porque as pessoas não saíam de casa, então elas viam, opa, aqui eu preciso de uma manutenção. E aí o corretor, não, mas a gente tem assistência, né? Dentro do seguro residencial tem assistência. Então eles se viam com uma necessidade maior. Eu digo que a gente ainda não conseguiu mudar a cultura, né? O nosso estado, a nossa região, ele ainda não tem uma cultura de fazer demais ramos como outros estados, como outras regiões, sul e sudeste. Lá é muito mais comum, né, ter seguro de vida, seguro de residência, seguro empresarial do que na nossa região. Mas a gente está no caminho. E é uma luta, é algo que nós, seguradores e corretores de seguros, nós todos precisamos, né, nos unir e realmente mostrar para os segurados, mostrar para os clientes a importância de ter, além do automóvel, que é um grande, né, o bem, é um bem material, é importante, mas mais importante que o carro é a vida, é a casa, é a empresa, se ele é dono de uma empresa, é a empresa dele, é o seguro de vida dos funcionários dele. Então, a gente está no caminho.
E a gente vê isso aí como oportunidade, Claro. né? Porque não é um mercado, digamos assim, não é um mercado saturado, né? Exato. Tem oportunidade para muita gente trabalhar, né? Você vê a gente hoje que está investindo no agro, né? Investindo nos produtos do agro, você vê que tem muito mercado, Com certeza. Principalmente aqui na nossa região, né? Eu acho que também muito por conta disso, da cultura, então ainda tem muito que se desbravar, né? Muito que oferecer, né, para os clientes aqui do nosso estado, né? Cáceres, região, propriamente Cuiabá, né? Se a gente for parar para analisar isso, né? São dados que saíram durante a pandemia, menos de 10% das residências tinham seguro. Olha só. Então é muito pouco, demais. quando a gente para pensar que tem que ter, né? Não é, eu moro em apartamento, eu não preciso ter um seguro residencial, mas... O que eu fico mais espantado é o seguro de vida. Porque você pega as nações mais desenvolvidas, praticamente, não vamos colocar 100, mas praticamente, sei lá, acho que mais de 90% da população dos países mais desenvolvidos tem a cultura do seguro de vida, né? O Wagner pode até comentar mais sobre isso aí, mas assim, é um seguro que eu acho, depois que eu comecei a trabalhar, hoje a gente tem, né, seguro de carro, de moto, de casa, de vida, mas assim, o seguro de vida, eu me espanto quando a pessoa fala assim, não tem seguro de vida. Você fala, é uma proteção financeira para sua família, né? Pessoa que tem filho. E a gente tem, e eu entendo isso até algum tempo atrás, né? Porque as seguradoras se adaptaram também, né? À nova realidade, ao novo perfil, né? Do consumidor. Antigamente a gente falava de seguro de vida, era algo que era até meio que proibido. Ai, você acha que eu vou morrer? Eu não vou morrer. Eu não vou deixar dinheiro pro Ricardão. Desse jeito. Mas as seguradoras mudaram a forma de enxergar também o seguro de vida. Então, hoje é muito mais voltado para a pessoa, para o segurado, para ele utilizar tem diversas em vida. coberturas, né? Exatamente, tem doenças graves, se ele ficar afastado, né, por doença, por acidente, então ele pode utilizar o seguro de vida em vida. E o grande legal de tudo isso é quando você vê, é até emocionante, quando você vê o seguro funcionando na prática. Nós temos um cliente nosso que ele tem o seguro de todos os funcionários dele. E nós tivemos, em 2017, um sinistro de, infelizmente, um colaborador veio e ele teve um acidente grave num trabalho lá, enfim, ele ficou de cadeira de roda, ele ficou tetraplégico, né? E eu lembro que durante a regulação do processo, né, pedindo documentação, a gente enviando tal, o cliente tirando algumas dúvidas tal, o cliente, no dia que eu ia dar notícia, falou, o dinheiro vai cair hoje. Eu peguei o telefone para ligar, ele me ligou primeiro. Ele falou, olha, a família veio aqui, né, pediu dinheiro porque eles precisam comprar um remédio que custa 20 mil reais, eles não estão conseguindo pelo SUS e tal, não sei o que. Ele foi falando as dores dele, eu falei, tá, mas hoje vai cair o dinheiro na conta dele. Então, o cliente ficou muito feliz e eu fiquei super satisfeito porque é uma família que tinha, eu lembro até hoje, eles tinham 3 filhos, a esposa cuidava do lar e ele era a pessoa que sustentava. Ainda não tinha saído o INSS dele e a empresa colaborando, mesmo assim mantendo o salário, porque estava naquele trâmite e tal, e aí saiu a indenização do seguro. Então, esse tipo de situações, na prática, o equilíbrio financeiro que ele proporciona para a família, e aí você fala com o cliente, eu não posso sair da concessionária sem o meu seguro do carro. E você não pode sair de casa sem o seu seguro de vida. Exatamente. Acordou, tá vivo. Tem até um trechinho que rodou muito do Simpson. Não sei se você já viu esse, do Sim. Homer. Né? Quando ele tá sem meu seguro. Deus, estou sem seguro de vida, estou desprotegido, estou agora tenho a minha própria responsabilidade, né? Assumir o risco. Assumir o meu próprio risco. Exatamente. E durante a pandemia, a gente viu isso muito mais, o tanto de indenizações, né? A Liberty também foi a primeira seguradora, porque Covid, né, é uma pandemia, então foi uma pandemia. Importante falar sobre isso aí. E é risco excluído, né, nas condições gerais de seguradoras. E a gente colocou como aceitação, a gente aceitou, né, a partir do momento que foi
determinado que era uma pandemia mundial, global. A gente falou, não, nós iremos indenizar, né? Quem já é cliente da companhia, a gente vai indenizar. E os seguros novos ali, né? Passado uma franquia no seguro de vida individual, vamos pagar. Então, isso fez com que crescesse, né, bastante a procura por seguro de vida. E também a gente indenizou e proporcionou, né? Como você disse aí, nada substitui a vida, mas ter esse lado, né? Justamente. Mas esse auxílio, né? Essa forma de indenizar pro cliente, pra família, né, do cliente é muito Seguro importante. de vida, ele é dinheiro. Ele é dinheiro. A gente está falando de dinheiro. Exatamente. Não está falando quanto que o ciclano vale. Não é quanto ele vale. Está falando de dinheiro, da renda dele. Quanto que a sua renda representa na sua vida. A sua renda, o seu salário é importante? Ué, mas é claro, é com o meu salário que eu compro o meu carro, é com o meu salário que eu financio, eu compro uma casa, eu construo. Sustento a minha família. Então, o seguro de vida, ele é o seguro talvez o mais importante, se fosse elencar de tudo, porque é com ele que você constrói o seu patrimônio. É isso mesmo. E se você pega esses eventos, por exemplo, a pandemia ou aquelas catástrofes, né? Alagamento, deslizamento, e aí você vê todo o apoio que as seguradoras, né, elas dão às indenizações, são exemplos de lisura e de quão importante é o mercado segurador. Com certeza. Com Né, certeza. Wagner? Exatamente. E falando sobre outras modalidades de seguro, assim, também teve muito avanço de aceitação, de tecnologia também inserido no... Hoje, a parte também, a gente falando de vistoria, as vistorias também hoje, por link, né? Nos seguros empresariais também. Ah, verdade. Foi residencial também. No equipamento agrícola. No equipamento agrícola, isso também ajudou. Nossa, equipamento aqui, você vai pegar, o cliente tem uma fazenda aqui socado 70 quilômetros pro interior aqui 200, cara. Nossa, meu Deus do céu, que luta, não consegui emitir a pólice. E até a gente fala isso do digital, né? Uhum. Como o digital de uns anos para cá proporcionou com que aceitações fossem mais rápidas, análises de sinistro fossem mais rápidos, estão sendo mais rápido. Então, hoje, por exemplo, um sinistro de automóvel, dependendo da proporção dele, se não for uma grande proporção, for um pequeno sinistro, o próprio segurado tira as fotos e manda pelo aplicativo da companhia. O seguro residencial, dependendo do valor, né, da residência, que a seguradora pede uma vistoria, ele mesmo tira as fotos. No sinistro, ele mesmo envia as fotos. Então, é algo que proporciona uma rapidez maior, né, de regular um sinistro, de indenizar, de aceitar um risco. Então, é algo que o digital veio para ficar. Eu lembrei, quando você falou que teve mais de mudança, vocês vão lembrar a pólice, quando chegava a pólice na casa do cliente. Verdade. Que era um Tudo. Tinha bolo. algumas seguradoras Gerais, que era até um condições livrinho gerais, mesmo, Era né? um livro, Eu lembro que o meu primeiro seguro de vida que o Wagner fez, veio um livreto mesmo, né, Wagner? Era um livrinho. E isso foi, assim, até algo que... Porque nós, naturalmente, somos resistentes às mudanças. Então, nossa, vai mudar. Não quero. Não aceito essa Saudosismo. mudança. Eu quero do jeito que era antes. Exato. Mas o que de benefício isso traz? E a gente se adapta muito rápido. Exatamente. Você se adapta que passa, que às vezes você nem lembra como que era. Exatamente. Até um pouco, né, depois que isso mudou, né, de ser kit digital, o segurado falava, mas e a carteirinha? Eu não vou estar coberto. Até hoje ainda tem alguns. Verdade, preciso da verdade. carteirinha Nossa, como a gente escutou física. isso. Tem que ter o cartãozinho. Até hoje tem cliente que pede. O logo da Eu não seguradora, recebi o meu cartão, número. então eu não tô segurado, né? Não tem nada a ver, não. Exatamente. Tem nada a ver com isso, não. Mudanças, E né? essa questão da tecnologia eu acho muito importante, principalmente na parte de aceitação. Sim. Tá? Porque assim, fica mais individualizado, né, a precificação. Então, todas aquelas informações que antes a seguradora, talvez ela fazia de uma forma mais genérica, hoje ela consegue individualizar o preço. E isso, tipo assim, para um cliente que tem um score bom, né, é Com muito certeza. vantajoso.
né, que tem um perfil de risco bom, é muito vantajoso, porque ela acaba que você não tá caindo numa precificação genérica. Você tá, né, personalizado, né, para ele. Então a poucas informações, tecnologia já ajudou consegue... muito, né, as seguradoras nessa parte da análise. precificação. Meu né? Deus. Por outro lado, eu imagino que também, se eu fosse segurador, é eu que vou precificar esse seguro também. É um desafio grande, é uma responsabilidade muito grande. E porque muda muito rápido. Exatamente. Então, o que era regra 1 ano atrás, poxa, agora já não é. Então, a gente precisa, é muito dinâmico, é muito rápido. Isso que eu gosto do seguro, porque a gente tá aí, né, eu há 14 anos, trabalhando com isso. E todo ano é uma novidade, não tem monotonia no seguro. Então, é uma novidade atrás da outra, porque os hábitos dos consumidores vão mudando, a tecnologia vai avançando e a gente vai tendo que se adaptar a isso. A gente vai tendo que se adaptar a esse consumidor que hoje chamam de consumidor 3.0, que ele quer uma experiência melhor, ele quer que a seguradora, o corretor proporcione uma experiência melhor para ele. Então, as seguradoras, os corretores estão tendo que se adaptar ali a todo momento. Então, isso é muito legal. Falando de precificação, eu não quero colocar você em saia justa, mas já colocando, né? Ai, meu Deus! Talvez se a gente for elencar aqui, Alisson, cita algumas frases que os clientes falam para você. Ah, tá. Eu tenho certeza que a frase mais falada, mais reclamação vai ser: ah, eu não usei o seguro e meu seguro ficou mais caro esse ano. Falando de automóvel especificamente, né? Então, assim, na sua percepção, o que contribui para o preço do seguro automóvel ter tido esse aumento nesses últimos, talvez, 2 anos? Um ano, né? 3 anos. Na sua percepção do outro lado, né? Agora como segurador. É aquilo que a gente fala, né? O bônus, né? Que quando o cliente ele não tem um sinistro, né? Que precisa utilizar, que ele paga uma franquia, que ele é indenizado, que ele perde esse bônus. Quando não tem isso, que ele ganha um bônus, eu sempre gosto de comparar com o seguro novo. Então eu falo assim: se você fosse fazer hoje um seguro novo, ficaria muito mais caro do que a sua renovação sem sinistro. Já muda, né? Não é mais o desconto que vai dar. Por que não tem mais o desconto, né, de um ano para o outro? Por que está mais difícil? Tudo aumentou. A mão de obra hoje está mais cara. O valor de uma peça que você comprava em 2019, hoje ela é o triplo. A gente não tem essa noção, mas uma simples batida, né, um segurado, bateu num terceiro, bateu num outro veículo, afetou ali o para-choque. Aí ele leva o veículo na oficina. Tá bom, vai consertar. Para terceiro, não tem franquia. Aí pega o orçamento, R$30 mil. R$30 mil. Quanto que ele pagou no seguro? Ele pagou 4, 5 mil. Então, essa conta que é importante também fazer, porque se ele utiliza, é um valor muito alto hoje envolvido. Então, o aumento, o próprio valor, né, do combustível, a gente viu na pandemia a oscilação do diesel. Então, a assistência foi muito afetada. Total, tudo isso contribuiu para que o mercado, né, reajustasse os preços. Então, hoje a gente tem preços condizentes com a realidade, infelizmente, com a realidade de consumo nossa. Tudo hoje o que a gente consome está um pouco mais caro do que no ano anterior. O seguro segue a mesma regra, porque por trás de um contrato, por trás, né, de coberturas, está ali uma mão de obra humana que vai ser utilizada, uma peça que vai ser solicitada, uma assistência, uma troca de vidros. Hoje não existe um retrovisor, um farol, menos de 500, 600, 700 reais. Então, tudo isso fez com que onerasse, né, o valor do seguro. Não é só o seguro. E assim, por exemplo, eu estou sempre antenado nessa questão do mercado alto. E o alto, ele é uma cadeia bem grande, né? Falando de indústria, seguro, né, seminovo. E a gente vê, desde a pandemia, a indústria do auto ela foi muito afetada. O mercado por inteiro, né, digamos assim. Você pega as indústrias que na pandemia fecharam, né, por falta de implementos. E aí acabou que a gente não tinha veículos, ficou sem veículo zero, eu acho que mais de 1 ano e meio, né? Sem veículos zeros.
deu aquela oscilação louca nas FIP, né? Veículo seminovo que era 100 mil foi para 170, 200. E aí a seguradora que precificou o carro em 100, a hora que precisou pagar uma perca total estava 170. É isso então, mesmo. assim, a operação, ela acabou que ela ficou afetada. E ainda não se estabilizou por completo. Não, né? A ainda gente não. ainda tem resquício. Você pega 2 meses atrás, as fábricas deram férias coletivas. Uhum. Então, a cadeia de auto, como um toda, ela foi muito afetada com a pandemia. Né? Ela foi muito afetada. E, assim, a gente vê que agora está começando a voltar mais devagarzinho. Sim. Né? A gente ainda vê os resquícios dessa alteração que teve desde Querendo a pandemia ou para não, cá. Foi uma demanda reprimida. Né? Um dos pontos também, enquanto vocês estavam, né, falando, eu lembrei, no início da pandemia, muito no início mesmo, a quantidade de sinistro diminuiu. Por quê? Porque a maioria das pessoas estavam em casa, então estavam em home office, não estavam utilizando o veículo. Quando voltou, né, começou a ter vacina e as pessoas foram voltando aos escritórios, deu houve um boom de sinistralidade. De sinistralidade. E aí depois desse boom de sinistralidade, o boom das FIPs, né, aumentando o valor da FIP. Então, são ciclos, e aí as seguradoras ficam tentando, né, como que eu vou precificar da melhor forma para que eu consiga atender o cliente E manter a operação e saudável. manter a né? operação saudável, né? Continuar fazendo a roda girar ali como tem que ser. Esse desafio é grande. E falando nesse boom e toda essa alteração também, na assistência ela mudou muito. Hoje você vê, você consegue acionar, tem seguradora que você consegue acionar assistência pelo WhatsApp. Sim. A Liberty você aciona pelo WhatsApp. Você pensa isso há Poucos anos atrás. Era 0,800. Você compartilha a localização pelo WhatsApp. Você solicita. O próprio corretor hoje, ele não precisa mais fazer uma ligação. Seja para avisar um sinistro, seja para acionar assistência. Não precisa ligar, ficar ali Tá ali esperando tempo. Nosso acionador. Inclusive, nós falamos sobre isso no almoço, né? Você me perguntou. Exatamente. E aí, André? Tá chique então? Tá rodando bem? Sim, a parte de acionamento, principalmente assistência a vidros, reparo e tal, eu uso bastante. Os sites, né, de autoatendimento e tal. Uma coisa que eu falei para ela que eu uso pouco para acionar assistência de reboque, por exemplo. Eu uso mais por telefone. Até eu vou começar a fazer testes, né? Isso, por favor. Ela puxou minha orelha. Mas lá tem, você vai lá na página de sinistro. Tá? Eu já vi, porém eu tenho usado pouco. Mas tem casos de clientes nossos que já utilizam essa forma porque eles entram em contato conosco, falam, acionei um guincho, você consegue me dar uma posição, daí ele me passa o protocolo, eu vou lá e consigo acompanhar. Isso é muito legal, né? É Essa legal, autonomia também sim, que hoje o cliente tem, né? De poder acionar uma assistência, de poder fazer tudo pelo aplicativo. Hoje ele baixa o aplicativo. Isso é muito legal, né? A apólice emitiu. Hoje vocês não compartilham mais o 0800. Sim. Hoje compartilha, baixa o aplicativo. Tá aí o WhatsApp da companhia. Então isso é muito legal. Mostra, né, o avanço tecnológico e como as seguradoras têm que estarem bem preparadas, porque é uma realidade que cada vez mais vai estar mais presente. Vai chegar uma época que o telefone vai cair em desuso, né? A ligação. As coisas estão muito simultâneas. Você pega o SMS, né? O SMS hoje praticamente você recebe só mensagem de comercial, né? Fraude, propaganda, se né? Não for fraude, golpe, né? Se não for golpe, né? Compra só aprovada. propaganda. Para bem cancelar, isso mesmo. clique aqui. Compra aprovada. Foi praticamente substituído pelo WhatsApp, né? E, igual você tá falando, a ligação quem sabe daqui uns anos nem, sei lá, vai inventar aparecer alguma novidade aí, né? Exato. Hoje com esse negócio do chat GPT aí, né? E a parte do Vida, Morgana? Vamos falar que de temos de novidade na parte do Vida, assim, desde a parte tecnológica, da parte de assistência, o que nós tivemos de avanço nesses últimos anos aí, pós-pandemia ou antes, tá? Como eu mencionei no início, né? Hoje a gente fala de seguro de vida para usar em vida.
né? É claro que a proteção familiar, né, financeira familiar, na falta, né, da pessoa que contrate o seguro, ela é muito importante, mas mais importante também é utilizar em vida, é ter essa tranquilidade de, se eu precisar utilizar em vida, eu vou ter. Então, a cobertura de doenças graves, né, um diagnóstico de câncer. Antigamente a gente falava assim, quem tem câncer, quem sofre infarto, quem tem um AVC é a pessoa mais velha. Isso não é mais uma realidade, infelizmente. Eu tive um caso de um corretor que sofreu um infarto, um funcionário de uma corretora que sofreu um infarto com 27 anos. Caraca, graças a Deus ele sobreviveu. Ele tinha seguro de vida na Liberty, ele tem ainda. Cobertura de doenças graves e foi indenizado. Recebeu o valor, porque essa cobertura você utiliza para você gastar como quiser. Poxa, fui diagnosticado com câncer, quero fazer um tratamento lá em Barretos. A seguradora vai indenizar, né, ali respeitada a carência, as franquias, e ele vai utilizar o dinheiro como ele quiser. Além, né, dessa cobertura, a gente tem a cobertura de diária de incapacidade temporária. O DIT, né? O famoso DIT. Então, seja a pessoa CLT ou autônoma, e eu gosto de frisar o autônomo porque se ele ficar doente, se ele sofrer um acidente, ele fica sem renda. Então, ele tendo essa cobertura no seguro de vida dele, poxa, ele é um dentista, é um médico, é qualquer autônomo, ou até mesmo CLT, não vai depender somente do INSS, ele vai ter ali, né, a renda fixa, pelo menos, dele, resguardada ali para ele custear as despesas fixas, né, no período que ele estiver afastado do trabalho, a seguradora vai conseguir indenizar. E falando de assistência, que eu acho muito legal, a Liberty tem um produto chamado Vida Perfil. Dentro desse produto, e aí muito voltado com essa coisa tecnológica, a gente tem a telemedicina do Albert Einstein. Sim. Então, hoje, existe oportunidade, a gente aqui, morando aqui em Mato Grosso, a gente tem um seguro de vida que eu posso conversar, fazer uma consulta via telemedicina com um médico do Albert Einstein. Então, isso é um benefício de clientes Vida Perfil. Isso eu acho, assim, muito legal. Telemedicina, telepsicologia. Você sabe que com psicólogos também. Ó, galera, é muito interessante, porque, assim, os produtos de seguro hoje, eles são uma cesta de serviço. Não só o automóvel, né, que você tem a cobertura básica e as demais assistências. Não, o Vida também. Você sabe qual que eu já utilizei, que eu tenho contratado? O PET. Assistência PET. Assistência PET no meu seguro de vida. Eu já... o André que acionou. O André acho que já acionou 2 vezes, né, André? 2 vezes. Pro meu cachorrinho. 2 vezes. E é na minha apólice de vida da Liberty. Como que funciona? Fala aí, tô curioso. A assistência PET, ela vai dar cobertura para consulta e acho que até vacina, né? Tem algumas vacinas. Sim, que ela cobre lá. Mas a principal cobertura é a consulta. Então, uma consulta emergencial, você aciona e aí você tem essa... Tem o valor de reembolso, né? É muito bacana, cara. Eu já acionei 2 vezes. Legal. E a gente tem assistência PET tanto no Vida, no seguro de vida, quanto no seguro residencial. Eu tenho os dois, tá? Segurado Liberty. E é muito legal que tem até, né, em caso de falecimento do animalzinho, a gente também tem dentro da assistência PET, a cremação. Então, isso é um diferencial, eu acho muito legal. Essa preocupação, né, de, como você disse, essa cesta de benefícios que pode ser utilizada em vida. Então, isso é muito legal. Agora, fala para mim, Morgana, quantas folhas o nosso cliente tem que assinar para fechar um seguro de vida? Nenhuma. Cara, eu acho digital, muito né, massa. Eu acho muito massa nenhuma. a telesubscrição. Já tem um tempo, antes até da pandemia, que o seguro de vida hoje, ele não é mais antigamente, né? A gente está falando aí de... Não lá muito atrás, mas uns 7, 8 anos atrás, era uma declaração pessoal de saúde. Então, ele preenchia, colocava se ele já tinha tido alguma doença, tomava algum remédio, preenchia sim ou não e assinava. Se é fumante. Se é fumante, o peso, a altura, informava tudo, colocava lá e assinava. Hoje, com a telemedicina, com a telesubscrição, tira essa responsabilidade do corretor, porque o que acontecia no passado? Eu não coloquei isso. Coloquei sim, mas é não. Eu coloquei não, mas é sim. Eu não lembro de ter assinado. O corretor deve ter colocado errado. Exatamente. Então, tira essa responsabilidade, né, do corretor
E o próprio segurado, mediante uma ligação, né, uma enfermeira liga para ele, faz as confirmações das coberturas. Então, é toda uma validação da proposta por ligação e faz ali já a entrevista médica, que dependendo das respostas, né, do cliente, vai ser uma ligação rápida ou uma ligação, né, mais demorada, né, dependendo do que ele responder. Mas é algo que hoje você transmite uma proposta, amanhã faz a teleentrevista e se tiver tudo ok, dependendo, no mesmo dia emite uma apólice. Então é algo muito rápido que antigamente, né, demorava-se muito mais tempo para emitir, porque assinava, ia para emissão. Então hoje é muito mais rápido. Eu vejo também que essa parte de avanço que nós tivemos na aceitação da tecnologia, uma das dores que nós tínhamos era, por exemplo, você via cada ano a expectativa de vida do brasileiro aumentando e o limite de aceitação de idade do seguro por muito tempo ficou estagnado ali. Você não tinha... Gente, mas a pessoa acima de 60 anos não faz, ou nem lembro quanto que era na época, não faz, é essa idade e acabou, não tem mais o que fazer. E falei, poxa, mas a pessoa hoje com essa idade está super ativa. Super ativa. Exato. E ela precisa de um seguro e ela quer fazer um seguro, não tem como. E hoje hoje avançou de uma forma que você tem 30 anos, mas sua idade de perfil não é 30 anos. Eu vou te precificar porque você tem hábitos saudáveis, e eu vou te precificar com 27. Então você tem 30 anos, mas está pagando seguro de alguém que tivesse de 27 anos. Esse é um diferencial do nosso produto, Vida Perfil. Né? Taxar, tarifar conforme os hábitos da pessoa. Se ela não fuma, se ela não bebe, se ela pratica atividade física. Que é o que a gente falou lá no começo, né? Fazer a precificação personalizada. É isso não pegar mesmo. num bolo ali e fazer. É isso aí. Vamos comer, gente. Vocês não estão comendo, vocês estão falando demais. Vocês não estão comendo. Gente, eu como muito, então eu vou ser bem controlada aqui. Ó, aproveitando que a gente falou do Alto e do Vida, comenta um pouco pra gente aí do residencial da Liberty. Por exemplo, ele é um produto... Hoje teve aquela atualização do portal, né? Ficou bem dinâmico, o layout. Sim. O residencial hoje, a gente divide ele, né, em apartamento, né, nas todas as modalidades, né, de residência que hoje a gente tem, até residência rural. E algo muito legal dentro do seguro residencial, que também, né, com a pandemia, aumentou muito, foi o seguro de home office. Então, hoje a pessoa, o único local de trabalho dela é dentro de casa. Então, como que eu vou garantir que eu, advogado, tenho dentro de um cômodo da minha casa, eu tenho meu escritório de advocacia, eu tenho meus equipamentos, né, meu notebook, minha impressora, tudo que é inerente à minha atividade, eu vou ter cobertura no meu seguro residencial. Então, hoje a gente tem, né, um nicho específico para atender essa população que tem um seguro, que tem, né, que mora na casa e trabalha junto, né? Então, isso é muito legal. A precificação, né, também, como você falou, né, a pessoa mora em apartamento, a precificação é diferente. Coberturas específicas para quando a pessoa mora em apartamento. Então, ela tem uma criança e a criança, de repente, danificou algo do condomínio. Tem para, caso, né, danifique algo do condomínio, tem ali uma cobertura específica. Danos no bicicletário, se tiver algum roubo de bicicleta no bicicletário, tem também. Perda de renda. Se o segurado perder a renda, ele tem que continuar pagando ali o condomínio. Tem uma cobertura também específica para isso. E a assistência também, né? A assistência é muito ampla para o seguro residencial, que eu acho muito legal. Hoje a pessoa faz... Eu utilizo bastante. Eu também. A gente faz um seguro residencial e a oportunidade de utilizar as assistências, né? Que é mais improvável, né, de acontecer um sinistro, é você utilizar a assistência. Então, você usa a assistência ali o ano inteiro, você paga o que você pagou ali de coberturas, né, de prêmio, no valor de seguro, pela utilização das assistências. Então, é algo que vale muito a pena. Questão da assistência é interessante, por exemplo, coisas emergenciais mesmo. Por exemplo, eu já fiz acionamento do
Chaveiro, né, André? A gente já fez acionamento do chaveiro da minha casa. ar-condicionado. Limpeza de ar-condicionado, isso aí eu faço todo ano. Tudo pelo... E assim, cara, o residencial é muito barato. Se você for colocar na ponta da caneta. E as pessoas não têm a noção. Falam, Não nossa, tem. eu tenho uma casa de 500 mil. Porque associa muito ao valor do seguro do carro. Então, ó, o seguro do carro, mas é a exposição do risco, né? O carro, ele está exposto, né, de uma maneira maior a um sinistro acontecer do que a residência. Então, a residência, por mais que ela, né, custe mais, o seguro ali não vale muito a pena fazer porque é muito mais em conta. É muito barato. Se for olhar pelo lado do segurador, igual você falou assim, 500 mil de risco. É um prejuízo gigantesco se der, por exemplo, um incêndio. E às vezes você vai pagar... 500, 600 reais no ano. Sei lá, você pagar... Cara, já pensou você pagar... Nem que você pague 2 mil reais num seguro, você perder uma casa, pegar fogo numa casa de 500 conto. Exatamente. É isso que eu acho muito legal do seguro e que é esse desafio nosso de mudar a cultura. A gente pega empresas mesmo, que a empresa, se a gente for olhar, né, pelo lado do empreendedor, toda a vida dele está ali. Justamente. E aí a pessoa não tem o seguro da empresa. Mas se pegar fogo na sua empresa, acabou tudo que você construiu ali 20, 30 anos. E se você faz uma conta simples, às vezes empresas de milhões, 10, 5 milhões, o custo do seguro é muito barato, é muito baixo em relação a tudo. E aí, não só falando do valor do risco, mas em relação ao que tudo aquilo representa para o empreendedor, para o dono daquela empresa. Então, da mesma forma o residencial, da mesma forma o vida, o automóvel. Então, é um valor de seguro que, se você não tiver, o prejuízo nem tem como mensurar o tão grande. Em quanto tempo você vai conseguir recuperar aquele bem? Quando a gente fala do seguro de vida, em quanto tempo a família vai conseguir se reestruturar? Se é alguém que era o pilar, né, financeiro ali da casa e ela vem a faltar, em quanto tempo a família vai levar para se restabelecer? E lembrar que, assim, por exemplo, o seguro de vida, né, ele não é para deixar ninguém rico. Exatamente. Né? Mas o principal objetivo é restabelecer o equilíbrio financeiro da família. Perfeito. Porque, às vezes, o Wagner sempre fala isso aí, às vezes o homem ou a esposa, ele tem um capital gigantesco, mas não tem liquidez, né, Wagner? Liquidez. Fala, né? Não tem liquidez. E aí a família passa um perrengue danado, porque não sabe o que o cara tem, aí tem que fazer inventário, e aí esse período é a hora que entra o seguro de vida. E o seguro de vida não entra em inventário. Mandou a documentação para a corretora, tá tudo ok, 30 dias, o dinheiro está na conta da família. Né? Os beneficiários, né, que o segurado coloca ali, né, no momento da contratação. Então, isso eu acho um argumento muito legal, porque objeções, né, a gente tem muitas, né, quando a gente fala de seguro de vida, de oferecer um seguro de vida. Fala, mas eu tenho meu patrimônio, eu tenho investimento. Mas a liquidez do investimento, por exemplo, nem se compara. Ali é descontado imposto de renda. Então, o seguro não entra em imposto de renda, o seguro de vida não entra em inventário. Então, é algo que, caso, né, a pessoa venha a faltar, a família vai estar completamente ali amparada e, num momento tão delicado, pelo menos ali vai ter o equilíbrio financeiro restabelecido, né? Então, isso é muito importante frisar. É isso aí. E aí, Batatinho, como que tá aí? Mais alguma dúvida, hein? Tudo certo aqui. Gravação. E lembrando que além da primeira mulher aqui no nosso podcast, hoje digamos assim, é o primeiro episódio falando De seguro. sobre o nosso ramo de atuação, que é o seguro, né? Muito bom. Na verdade, nós não vamos falar só de seguro. Isso. Aqui. E de seguro especificamente, ele está sendo o primeiro. E por que seguro em dia? Uma das frases que os clientes ligam para mim e falam, faz um favor para mim, consulta como que está o meu seguro. Consulta se o meu seguro está em dia,
Falei, tá tudo certo, tá em dia. Ah, então tá beleza, eu tô mais tranquilo agora. Então, seguro em dia. Seu seguro tá em dia? Seu seguro tá em dia, já vamos oferecer. Teu seguro de vida tá em dia. E aí, tá em dia, Alisson, fala. E é interessante você falando questão do seguro em dia, porque assim, muitas vezes o cliente ele vem com essa desculpa, né? Eu falo desculpa mesmo, ele vem com essa desculpa. Ah, mas tá caro, eu não utilizei. Negativo. A partir do momento que você contrata uma pólice, você já está utilizando. É isso aí. Você está coberto, o seu risco não está na sua mão. É isso o risco mesmo. está na mão da seguradora, então você já está utilizando. Se você ficou 365 dias com a pólice ativa, tá em dia? Tá, então você utilizou. É isso aí. Né? É. A pessoa fala, não bati o carro, então eu não usei, não. Não é assim. Se tivesse acontecido alguma coisa, teria, né, a cobertura. Teria cobertura. Eu acho que então é isso. Quanto tempo nós tivemos aí, André? 50 minutos. 50 minutos, um tempo ótimo. Quer Não dar uma explanada final? Pode falar aí, fala aí. A gente não pode deixar de pedir para as pessoas que estão assistindo, né, compartilhar. Sim, né, comentar principalmente, tá? Para dar o feedback, né, pra gente. Dá o Inscreve joinha. aí, Dá o like. Nós temos convidados muito especiais também para trazer. E o trabalho que vocês têm feito de compartilhar tem ajudado também muito a propagar informações, como nós tivemos no último... Você até comentou que você assistiu o último podcast do Jônior. Então, assuntos também que contribuem de forma geral. Muito relevantes, por exemplo, como a questão do autismo. Né? Exatamente. Então, você compartilhando, você se inscrevendo, você vai estar dando uma força muito grande. É isso aí. Palavras finais? Só agradecer, meninos. Foi uma honra, um prazer. Eu fiquei ansiosa, mas na frente de grandes amigos aqui, o papo fica mais leve. E falar sobre algo que eu amo, que é o seguro, que nós todos aqui amamos muito, que fazemos. Isso é muito legal. Que esse podcast possa chegar em muitas pessoas e desmistificar muito o seguro. Esse é o principal objetivo. Que mais pessoas procurem a corretora para fazer seguro de vida, seguro de residência, porque é importante a gente ter uma nação protegida. Justo. Né? Fazer o seguro com o corretor de seguros. Né? O corretor de seguros é a profissão, é a pessoa capacitada para cuidar, para gerir todos os negócios, a vida, a empresa, a residência, todos os bens, né? Vocês mexem também, né? Vocês fazem seguro rural. Sim. Então, tudo isso é muito importante que, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando a cultura, né, do nosso Brasil de fazer mais seguro, preocupar mais com o amanhã. Né? A gente tem essa preocupação muito imediatista, é muito hoje. A gente precisa pensar mais lá na frente. Se eu estou seguro, se meus bens, a minha vida, né, tá tudo... Família, né? Então, que esse vídeo, que esse podcast possa alcançar em muitas pessoas. Muito obrigada. E nós queremos a parte 2 e trazendo a Priscila aqui. Muito bom, com certeza. Vamos trazer a Priscila. Não esquecemos de você, nós queremos você aqui, ó. A Priscila e o Lucas André, tá? Lucas André. Lucas André tá em Nova Mutum, doido. E ele falou, cara, eu queria estar aí, mas não vai dar. Dessa vez o Lucas Flores também, infelizmente, na parte 2 vamos trazer todo mundo pra cá. Hein? Vamos isso aí. É meu primeiro podcast, então, gente, eu fiquei, assim, muito lisonjeada. Muito legal. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Assim, parabéns, de verdade. Vocês estão alcançando pessoas e levando informações muito relevantes. Isso, né, na nossa região, é muito legal vocês estarem sendo pioneiros nisso. Então, parabéns. E contem comigo pro parte 2, parte 3. Vamos, com certeza. Eu quero mais canecas. Eu fui parte 1, eu fui parte 2. Verdade, né? Muito legal. Que vier mais vezes, vão ter que personalizar. Obrigado, meninos. Então é isso, galera. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Até.